Alegria, mais uma vez, estarmos juntos no programa Eclésia, toda segunda-feira à noite, ao vivo, aqui para falarmos de catequese e outras coisas relacionadas à nossa fé católica. Muito boa noite, meus amigos que estão ligados na Rede Século XXI. A gente faz esse programa ao vivo. Estamos aqui ao vivo para conversar, então, sobre um assunto interessante, que já vou dizer qual que é. Mas antes, quero dar as boas-vindas mais uma vez e boa noite ao nosso comentarista oficial, Padre Guido Motinelli. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Meu grande abraço fraterno, com tanta boa vontade de atender aos vossos pedidos, de ajudar a crescer no conhecimento da nossa fé. Uma noite especial desejo hoje para a Dona Maria Inês, para a Fran e a Viviane de Bauru, como também para a família dos meus grandes amigos, da pequena Clara Maria, do Cailão, da Patrícia, da Sandra e do Sadi de Rio Claro, que estão ligados no nosso programa. Como sempre, apresentamos temas religiosos, catequéticos, da vida da igreja, da vida dos santos, temas que dizem muito, porque cada um de nós é chamado a cumprir uma missão para a qual Deus nos coloca aqui na Terra. E por falar em missão, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, pois outubro é o mês das missões. A igreja lembra, então, dedica o mês de outubro para as missões, né? Para essas pessoas e esses religiosos e também todo cristão que é chamado a viver as missões, na qual deixa o seu lugar, a sua terra, a sua família e vai viver, então, uma missão em outra região, que é a maneira mais comum. A gente vai falar sobre esse tipo de missão e outras durante o programa. Acontece que a Igreja Católica tem 2 padroeiros das missões, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, terminando o mês das missões, vamos falar sobre os padroeiros das missões. Não sei se você sabia. Se você não sabia, aprendendo mais um. Então, o primeiro que nós vamos falar na noite de hoje, é São Francisco Xavier, um santo jesuíta, que ele é padroeiro das missões na igreja, mas não é o único. Tem outra santa padroeira, que é Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus são os padroeiros das missões na igreja. É sobre esses santos, sobre esses 2 santos, que nós queremos conversar na noite de hoje, tá certo? Lembrando que você pode ligar para a gente no 19 3871 9620, deixar o seu recado, sua participação, sua pergunta sobre esses santos ou sobre alguma outra coisa que envolva as missões. E também pode mandar para a gente um e-mail no eclesia@rs21.com.br. Nossos endereços ficam sempre disponíveis aí no seu vídeo, se você quiser, qualquer hora do programa, manda para a gente, tá certo? Padre Guido, tá certo então a gente falar que a igreja dedica alguns meses do ano, durante o ano, para alguns temas específicos, e outubro é dedicado ao mês das missões? Sim. Faz, digamos, muito tempo que a igreja usa esta metodologia, dedicar para finalidades específicas os vários momentos do ano. Por exemplo, no mês de novembro se pensa aos finados, né, pessoas falecidas, o mês de outubro as missões, o mês de maio para Nossa Senhora, como também o mês de outubro é o mês das missões e também o mês da reza do terço. É verdade. Nós estamos terminando o mês do terço e das missões. E é bom hoje, nesta noite, conhecer um pouquinho a vida destes padroeiros que foram escolhidos pela igreja, porque estamos diante de um paradoxo, Eric. Isto é, um santo, Francisco Xavier, famoso porque viajou muito, ele é espanhol, e que acabou visitando e evangelizando a Índia, a Indonésia, entrou um pouquinho só na China e o Japão, e ao mesmo tempo Santa Teresinha do Carmelo, que nunca saiu daquelas 4 paredes do mosteiro. É legal a gente ver, então, e por isso que a gente fez questão de fazer esse programa falando sobre os padroeiros das missões, pois um desses padroeiros, como o Padre Guido já estava dizendo, São Francisco Xavier, conhecido como o apóstolo do Oriente, pois ele viajou muitos e muitos quilômetros, levando mesmo a evangelização, a palavra de Deus, a religião católica para o Oriente. E Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi carmelita, nunca saiu do Carmelo, morreu jovem, com só 24 anos. Uma que nunca saiu de um determinado lugar, mas dedicou
a sua espiritualidade, a sua vida religiosa em prol das missões, né, em Sim. favor das missões, a igreja a colocou também ao lado de Francisco Xavier como esses padroeiros. Bom, vamos lá então, o primeiro contexto. Vamos começar falando sobre Francisco Xavier, né? Vamos voltar para o século XVI e vamos lembrar do contexto que a igreja vivia no século XVI, que foi o século de Francisco Xavier. Foi um século um pouco conturbado, vamos dizer assim, para a igreja, né, Padre Guido? Muito conturbado e também muito difícil. É conhecido este século como Renascimento. Ao passo que a pessoa humana descobria os novos recursos no campo da medicina, da ciência, da técnica, da navegação, foi inventado também o papel, etc., e para a comunicação. Pelo outro, também houve pessoas que começaram até a estudar e aprofundar a religião. E foi um período no qual nasceram várias religiões que nós hoje chamamos de protestantes, que se separaram de Roma. Lembramos o luteranismo, o anglicanismo, o calvinismo como principais, e outras também. E a igreja teve que dar uma resposta através de um movimento chamado de Contra-Reforma, com o Concílio de Trento, para colocar exatamente tudo em dia, e graças à resposta disciplinar da igreja que nós encontramos um fenômeno extraordinariamente belo. Qual? O nascimento de ordens religiosas missionárias.